pergunta que eu mais me fiz na vida, e com certeza as pessoas que têm hidradenites também, que a nossa família, nossos amigos mais querem saber é: e aí, hidradenites tem cura? Alguns estudos de medicina consideram a cirurgia como um tratamento curativo para a hidradeniite. Como a gente sabe, isso não é verdade para todos os casos, mas é o que está estabelecido. Então, como a cirurgia não funciona para todo mundo, e eu mesma tenho hidradeniite há 7 anos e ainda não estou curada, hoje a gente vai falar sobre os tratamentos disponíveis para hidradeniite, o que eu já fiz, o que você provavelmente também já fez e o que a gente tem disponível de tratamento para essa doença que dói um pouquinho? Sim, vamos logo, vamos, Jéssica! Bom, se não funciona para todos os casos, a gente quer saber o que mais a gente tem de tratamento. Fiz uma pesquisa e vou contar tudo para vocês. Antes de tudo, a gente precisa entender que a hidradeniite foi registrada pela primeira vez em 1939. O Alzheimer, por exemplo, rápida pesquisa no Google, descrito pela primeira vez em 1906. Quase 28 anos antes. Por muito tempo, a hidradeniite foi considerada uma doença órfã. Doença órfã são as doenças que são raras, pouco comuns, então elas não são muito atrativas para pesquisa ou para o mercado. Outros fatores que dificultam a conscientização sobre a hidradeniite: o isolamento que os pacientes passam, as questões psicológicas que a doença e a dor traz, principalmente, a vergonha de falar sobre a doença e o local onde as lesões acontecem, porque além de ser um local muito íntimo e você não quer falar sobre isso, as pessoas também não veem. Então, quando as pessoas não enxergam as lesões, elas não te perguntam, você não fala sobre a hidradeniite. Além disso, a hidradeniite já foi tratada por inúmeras especialidades da medicina: infectologia, dermatologia, cirurgia geral, cirurgia plástica. Um estudo feito com 27 centros universitários em 24 países de todos os continentes do mundo mostrou que ou o paciente não procura ajuda ou o médico desconhece a doença. Ou seja, no caso da hidradeniite, o que a gente tem é desinformação generalizada, tanto da parte dos pacientes quanto da parte dos médicos. Para vocês terem uma ideia, na década de 80 o número de artigos era de 10 a 15 por ano. É nada, nulo, praticamente nulo. Hoje em dia esse número chega a mais de 1000, mas mesmo assim sempre estudos de países europeus ou dos Estados Unidos. Mas Jéssica, esses estudos não são feitos aqui no Brasil? Calma, a gente vai falar sobre isso já já. Mas antes a gente vai fazer uma pesquisa na internet. A gente vai pesquisar o termo em inglês, aqui ó, hidradenitis. O que interessa pra gente nesse site tá aqui no canto, ó, resultados por ano. Vou dar um zoom. 1947, 2 artigos, 0 em 1948. Ó, ele fica a década de 40, 50, 60, não chega a, aqui ó, 70, 10 por ano. Isso não é nada. 80 vai começando a subir, 94, 20, vai subindo. 40, 30, 70, 91, 100. Olha aqui, 2016, 238 artigos. Só em 2017, 101. Então agora tá aumentando o número de artigos, mas vamos comparar com outra doença. Então a gente tem aqui, ó, nada, mas já vai aumentando, ó. 1989 já é mais de 1000. 91, a hora do meu nascimento, 1336. Ó, 2000, 3000, 4000. Só em 2017, 1601. Mas e no Brasil? O que a gente tem aqui no Brasil? Existem poucos estudos, muitos não são nem publicados. A gente tem uma pesquisa muito escassa perto da Europa e dos Estados Unidos. Como por muito tempo a gente não teve tratamento específico para hidradeniite aqui no Brasil, e os tratamentos que os médicos usavam não respondiam muito bem, não tinham uma resposta muito boa, o que os pacientes decidiam? Ir para casa sozinhos. Do outro lado, os médicos também ficavam super frustrados por não conseguir ajudar a qualidade de vida dos pacientes e nem melhorar as lesões. Na real, nem eles mesmos conheciam os tratamentos. O médico é gente como a gente. Se não tem artigo, se não tem estudo, o médico vai fazer o quê? E aqui no Brasil, infelizmente é assim. Pouco suporte à rede pública e pouco fomento à pesquisa.
Olha como é importante. Eu fiz questão de contextualizar o Brasil porque eu tenho hidradeniite e eu sei o que é ter essa doença nesse país. Então eu pesquisei o que a gente tem de tratamento disponível, tanto os oficiais quanto os alternativos, e eu vou mostrar para vocês. Antibióticos. Os antibióticos ajudam a diminuir as bactérias das inflamações. Eles agem de forma anti-inflamatória nas lesões. O problema é que existem poucos antibióticos disponíveis no mundo. Então, se a gente cria resistência para algum, lasca. E por isso é um pouco controverso. Ninguém gosta de tomar antibiótico, né? A gente sabe como a gente fica mais fraco. Eu fico com uma sensação de febre. Isotretinoína. Retinoides que ajudam a diminuir as oclusões do folículo. Se você não sabe o que são oclusões do folículo, você assiste o nosso primeiro episódio. A isotretinoína é um ácido que não pode ser usado de forma nenhuma durante a gravidez. Seu efeito consiste na redução da glândula sebácea e da secreção oleosa que ela produz, que resulta em menos desenvolvimento das bactérias e das inflamações. Mas os efeitos da isotretinoína são bem difíceis. É um remédio muito forte. Quem assiste o Gorda de Boa sabe que eu vivia passando creme na boca, né? Tinha que ficar pingando colírio o dia todo. Parecia sempre que eu tinha comido um frango. Eu como frango, fica tudo aqui cheio de gordura. Prednisona. A prednisona é um corticoide sintético. É um hormônio. Ele ajuda a evitar que a célula inflamatória que está na corrente sanguínea e que cai no tecido comece a produzir citocina. A citocina é uma proteína que atua nas células que estão ao redor para produzir uma resposta inflamatória. Ele diminui essa mensagem que a citocina produz, então ele diminui essa produção inflamatória. Mas também é um hormônio e também tem muitos efeitos colaterais. Quem assiste o Gorda de Boa no ano passado viu, por exemplo, o meu rosto inflado, né? Ele não estava nem inchado, ele estava inflado. Parecia um meme da lua do WhatsApp. Você fica com muita retenção de líquidos, muitas. Se você aperta o meu braço, por exemplo, faz um furinho aqui no dedo e sai um jato d'água. Brincadeira. Mas assim, bem pesadinho também, viu, esse medicamento. Hormônio, né, gente? Inibidores de TNF ou imunobiológicos. Uma das citocinas, essa proteína que a gente produz, é chamada de TNF, que em português significa fator de necrose tumoral. Que palavrão. Depois fala que palavrão, Herbert. O TNF, ele organiza a inflamação. Ele é um dos líderes dessa resposta inflamatória do nosso organismo. O inibidor de TNF, como o nome diz, inibe o TNF, ou seja, acabou com a liderança, entendeu? Caiu o líder, caiu o exército, ele inibe a inflamação. Isso significa que ele é um medicamento mais específico do que o corticoide. Aqui no Brasil, ele foi liberado para o tratamento de hidradeniite no final de 2015, mas é um medicamento que você sempre precisa de um acompanhamento médico e ele não é via oral, ele é um medicamento de injeção, né, que você tem que tomar a injeção para conseguir tomar o medicamento. Finasterida. A finasterida é um medicamento antiandrogênico. Alguém me dá um prêmio por falar essas palavras, sério. Por inibir essa enzima, que está presente só no nosso folículo piloso, acredita-se que diminua a resposta inflamatória nesse local. Mas não tem pesquisa sobre hidradenite específica. E ele é recomendado apenas para mulheres pós-menopausadas, ou seja, mulheres que já passaram pela menopausa. Não é recomendado para mulheres em idade fértil. Para vocês terem noção de como é o problema da hidradenite aqui no Brasil, eu já fiz tratamento com finasterida. E eu estou na minha idade fértil. Não sou Benjamin Button. Eu tenho essa idade que eu aparento mesmo. Então, o médico me receitou finasterida, tomei por alguns meses, depois li mais sobre o medicamento, fui ver a opinião de outros médicos e todos pediram para eu parar de tomar. Depilação a laser, que só serve para graus muito leves de hidradeniite. A depilação a laser é uma energia térmica, um calor, que vai destruir ou retardar a capacidade do folículo de produzir um fio novo. Em mim, não rola, porque o meu grau de hidradeniite já é muito mais avançado e também porque eu não posso fazer depilação a laser onde eu já tenho lesão.
Ou seja, esse tratamento, ele realmente é inútil para casos de hidradeniite um pouco mais graves ou mais avançados como o meu. E olha que o meu não é nem o caso mais avançado. Então é para graus leves, levíssimos de hidradeniite, o começo. Meus 19 anos. Além desses, tem outros tratamentos como metformina, dapsona, que são tratamentos pouco usados aqui no Brasil, pouco conhecidos, e também a cirurgia, que basicamente o cirurgião vai cortar com bisturi e tirar toda a unidade pilosebácea. Antes eu achava que era só abrir e tirar a glândula, e não. Ele vai tirar tudo ali, o folículo piloso, toda a unidade, né? É uma cirurgia que tem que deixar aberta por um tempo, tem toda uma peculiaridade, não são todos os cirurgiões que fazem, eu já fui em vários, inclusive, e tô na fila de espera aí pra fazer a minha cirurgia. A gente sabe como é difícil acessar a cirurgia aqui no Brasil e como é difícil você ter coragem de tirar, né, partes da sua carne. Eu tinha pensado tanto nisso, gente. Vamos lá, vamos que vamos. Fé no pai que o inimigo cai. De todos esses tratamentos, eu já fiz alguns. Já usei antibiótico. Eu parei há pouco tempo de tomar isotretinoína e prednisona e agora tô na fila de espera da cirurgia. Eu não sei como vai ser, eu não sei o que vai ser, mas eu tô bastante esperançosa. E você também tem que estar, então procura um médico, não deixa de achar tratamento, não deixa de procurar ajuda. Se você não achar um médico na sua cidade, vá em outra, procure em outra cidade, conversa sobre hidradeniite, mostra esses vídeos, mostra o conteúdo e fala pra ele sobre os tratamentos que você mesma ou você mesmo já conhece agora. Terça que vem a gente vai falar sobre como lidar com as dores da hidradeniite. 2 spoilers. O primeiro é... E o segundo é, começa com bom, termina com humor. Até terça que vem. Se inscreve aqui no Gordo de Moa para mais vídeos como esse. Joga esse conteúdo no Facebook, compartilha. Para você pode ser só 5 segundos, para alguém pode ser uma luz no fim do túnel, né? Entra no site do Minha Vida para saber mais sobre hidradeniite. O link tá aqui embaixo. Se você se interessou, se você quiser ler mais sobre hidradeniite, no site do Minha Vida tem várias informações legais, vários textos legais. Leia sobre hidradeniite, se inscreva aqui no Gordo de Boa, comenta o que você achou. Tem alguma dúvida? Comenta aqui embaixo e até terça que vem. Um beijo. Vai saber, a gente só não tem pelo na palma da mão. Mentira, tem um aqui, ó. Era um cabelo. 2 da manhã, ninguém mais tá rindo dos meus piadas sem graça. Se eu tomasse esse, você teria coragem de me dar uma injeçãozinha? Com certeza não. Ele fez assim, ó. Com certeza não. Ia adorar.